Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu não sei para que câmera olhar. Qual que é essa aí? Essa aí, tá. Estamos aqui com o Vida Inteligente hoje, apresentando mais uma vez o nosso programa de toda quinta-feira. Ainda estamos com um certo problema técnico. Talvez vocês estejam me ouvindo com ruído, mas o ruído é daqui, não é da sua televisão. Não se preocupe. No decorrer do programa, se der tudo certo, vocês vão me ouvir melhor. Mas quem vocês vão ouvir é o nosso convidado. Bom, hoje, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a minha amiga Helena Lupetes, lá em São Paulo, que, como você sabe, eu sou grego, e os gregos, eles têm como característica dar maior valor à onomástica. Na Grécia se comemora muito mais o nome do santo, o nome que você porta, do que o seu próprio aniversário. E hoje se comemora na Grécia o dia de São Constantino e de Santa Helena. Então, para minha amiga Helena Lupetes, do seu LEP, do Liceu Eduardo Prado, lá de São Paulo, parabéns, um grande beijo para todas as Helenes, a todas as Helenas do Brasil, do mundo, todos os Constantinos do Brasil e do mundo. Tá. Outro que eu queria mandar um abraço é para Denise, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, também para a Rosimari, lá de Itajaí, e todos os nossos amigos telespectadores, todos os nossos irmãos que estão espalhados por esse Brasil, pelos cantões, e tenho certeza que hoje nós estamos com uma audiência em lugares que vocês nem fazem ideia. Opa, apareci lá aqui no meu monitor, a coisa já está melhorando. Pois bem, eu também gostaria de avisar que domingo próximo agora, para as pessoas que moram em Florianópolis, aqui no estado de Santa Catarina, estaremos participando do Congresso sobre Sexualidade em Harmonia, promovido pelo IPAP, Sistema Grisa. Vai ser aqui no hotel... como é que é o nome daquele hotel? Puxa vida, hein? Como é que é o hotel lá da... Não, aquele lá o ex-diplomata. Eu estava na minha cabeça até agora aqui. Intercity. Hotel Intercity, começa sábado às 8 da manhã, vai até domingo no final da tarde. Eu estarei palestrando, outros palestrantes, médicos, psicólogos, especialistas. A minha palestra será domingo às 11 horas da manhã, e o tema que eu vou abordar é sexualidade, ponte para níveis superiores de consciência. Espero encontrar vocês lá. Vai ser um congresso integrativo, como o César e o Sr. Pedro Grisa têm feito. Já é a terceira edição, e eu creio que vai ser muito bom para vocês. Pois bem, feito esse preâmbulo, essa entradinha com os problemas que a gente sempre supera, isso é bom, né? O tema que nós escolhemos hoje é o governo oculto do mundo. Você já deve ter, esse aí eu já conheço, é aquela turma lá, os que tem muito dinheiro, que faz muito tempo que eles ficam aí controlando o mundo, são os Illuminati, são isso e aquilo. Não, senhor, nós não vamos falar em absolutamente nada disso. Outros dizem que o governo oculto do mundo são aquelas coisas de conspiração e que estão aprontando com a gente, e essas coisas que nós somos dominados e tal. Não vamos falar disso também. Vocês estão cansados de ouvir sobre isso, vocês estão cansados de ler sobre isso, e hoje, como a gente sempre mostra o outro lado da moeda, nós vamos mostrar o governo oculto do mundo, um outro sentido, uma outra visão, uma verdade que vocês ainda desconhecem. Como a gente sempre frisa aqui, essa verdade que nós passamos, não a tomem como absoluta, juntem-na com a de vocês, usem aquela palavrinha mágica chamada discernimento, vejam nesse mix o que dá, e através disso semeiem os frutos, as sementes que nós plantamos aqui. Nós temos percebido ao longo desses 4 anos que elas têm dado bons frutos. Espero que vocês usufruam desses frutos, plantem novas sementes, e assim nós vamos realmente construindo o nosso amanhã. E o nosso amanhã não são os outros que constroem, somos nós que construímos o nosso amanhã. Como é que vai ser o seu futuro amanhã? Você que vai decidir como é que vai ser o futuro. Então, nós somos a razão de tudo, nós somos as sementes de amanhã, nós plantamos as sementes do amanhã. Então, baseados nisso, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso querido amigo e irmão nessa celebração, Jorge Antônio Ouro. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Eu gosto disso. A parte mais divertida desse negócio aqui é essa introdução. Né? Por que você acha? Não, mas tem que Porque eu gosto assim. de ficar vendo você falar. Mas quando eu não ouvindo outra vez, fiquei vendo você. Não, mas eu gosto assim, porque
todo mundo, fica notório. Pelo menos quem vê e fica falando pra gente, portanto, eu tenho certeza com você também, aqui a gente tá expresso, tá estampado no nosso rosto aqui, e nós estamos felizes em estarmos aqui Pra caramba. e fazendo o que nós estamos fazendo. Porque para nós, para mim e para o Jorge, apesar de eu ser o apresentador e ele o entrevistado, que sabe do tema, para nós também tudo é novidade aqui, o que acontece no programa. Porque, como vocês sabem, não temos script, não cansamos de falar isso, não temos script, não temos roteiro, não temos nada. Então isso aqui é um bate-papo. E o que flui aqui é uma surpresa muitas vezes para nós próprios, não é isso, Jorge? Sem dúvida. Então, depois ele me fala que é Principalmente engraçado. as perguntas. As perguntas, né? Então, É. mas hoje eu sei lá, eu pretendo ficar quietinho, de repente as coisas Não, fluem. mas é que a pergunta é assim, a pergunta ela é perguntada porque ela tem uma autonomia, ela precisa ser resolvida. Com certeza, Aí o que você faz é verbalizar aquela pergunta, não tem Então, mais uma vez, antes de eu passar a palavra para o Jorge, que o microfone dele está bom, o meu aqui não está. Eu princípio é compartilhar, mas o Grego não quis. Não. Então tenham paciência. O defeito é nosso, não é da sua televisão, não é da transmissão pela internet, tá? E nosso pessoal aí espalhado pelo Brasil inteiro, um grande abraço e obrigado por estar conosco. Jorge, o tema é bom, né? É, né? A gente sempre pensa que não vai ter mais nada assim de grande Nossa, tem para muita conversar, coisa. mas cada vez cavar mais fundo para servir o rei do mundo, né? É o que a gente tem feito. É um E eu tema não muito vejo a hora, interessante. tenho certeza que em breve, não me perguntem como, é intuitivo. Nós vamos ter a nossa hora e meia de programa, que aí eu acho que fica de bom grado, hora e meia. Ah, sem dúvida. Né? Para a gente poder bater esse papo inicial sem perder, apesar de que tudo é válido, né? Até para a gente chegar um dia e poder fazer parte do tempo do programa para conversar com quem está assistindo. Perfeitamente, né? as pessoas reclamam de que não querem perder o fio da meada, porque se forem até o telefone ligar para nós, já perderam o fio da meada. Então nós vamos com o tempo. Como que não combina o assunto, não combina tópico. Aí, então o que é falado, não tem nem como repetir. Às vezes você pedir para eu repetir, não dá, porque aqui a coisa ela se constrói sobre si mesmo, né? Não, isso é que é o bacana, isso que é o autêntico, isso que é o verdadeiro ao vivo. Então vamos lá. Governo oculto do mundo. Aquela introdução que eu dei, mais uma vez, todo mundo sabe e todo mundo fala sempre esse aspecto, governo oculto do mundo, a gente vê sempre com o aspecto negativo, a gente vê com o aspecto de conspiração, dessas pessoas que ficam plantando as sementes do terrorismo psicológico ou da subjugação. E o nosso negócio é diferente, nós gostamos de trazer o aspecto positivo. Então vamos falar sobre o verdadeiro governo oculto do mundo. Nós vamos ter que voltar um pouquinho para que a ideia aqui sempre é desmistificar, né? Então Sem pegar dúvida. o que acontece, né? e trazer para o nosso dia a dia, senão não tem sentido nenhum, né? Acontece como é que a coisa se encaixa. Primeiro que a gente vai conversar aqui, governo oculto do mundo, para a gente pode parecer um assunto diferente ou complexo ou um assunto exótico, né? Só que assim, é porque o Ocidente ele se acha filho de ninguém, né? O Ocidente se acha órfão, porque esse conhecimento sobre o governo oculto do mundo, essa tradição da Agartha, de Shambhala, essa coisa toda, ela faz parte do dia a dia de centenas de milhões de pessoas, né, no que a gente conceitua hoje como Oriente. Então isso é da tradição de milhares e milhares de anos, só que o Ocidente, como renega todo o conhecimento do Oriente, a não ser as coisas assim que são modas ou que são exóticas, né, como material de consumo, renegou o conhecimento, então a gente fala que é uma coisa que é comum, como se fosse uma novidade. Obviamente a gente vai falar aqui hoje algumas coisas, ou de uma determinada maneira, que é... Como tá boa a imagem, né? Tá boa, né? Então nós vamos falar aqui algumas coisas que são, alguns aspectos que são novidades, daí inclusive para os povos do Oriente. Olha. Né? Inclusive para os povos do Oriente. Bom, quando começou, está muito alto o volume da TV, né, Grego? Fernando, pede aqui para baixar o som do nosso retorno aqui, por favor, um pouquinho. Tá dando retorno, tá muito alto aí, só um pouquinho. Isso. Obrigado. É que daí o ouvir, que quando você fala alguma coisa, quando você cita alguma coisa, você está se referindo a um ser vivo. Isto. Qualquer que seja.
se é o nome de um lugar, de uma pessoa, de um acontecimento, sempre é um conglomerado de forças. Quando você verbaliza o conglomerado de forças, se você ouve a verbalização, né, atrapalha o próprio fluxo da coisa em si sendo Perfeitamente, falada. exatamente, por isso que por isso está... que daí eu pedi para ver. Bom, para chegar no governo oculto do mundo, então houve um processo anterior onde ainda não existia esse conceito. Primeiro, quando a Terra foi ser gerada, então foi iniciar a chamada ronda da Terra, né, se instala um núcleo ligado com a questão do não manifestado, e ele pré-existe, é o que a gente conceitou hoje como Shambhala, e ele antecede a própria existência da Agartha e tudo que a gente vai conversar hoje. E sempre ele fica interno àquele núcleo que a gente chama de planeta, porque o planeta em si, ele é um conjunto de fatores que desenvolve as raças, os seres que vão nele habitar, e desenvolve a própria alma do planeta, que chama Devamundi, né? E o Devamundi, ele é o planeta em si, né, que é um corpo mineral em evolução, e mais o somatório de tudo que acontece nele. Tudo que você pensa, eu penso, o que vocês pensam, tudo isso é o Devamundi. E o núcleo, a alma do Devamundi, ela se instala quando o planeta ainda está potencial. Então, por exemplo, quando a Terra ainda sequer estava solidificada, estava ígnea, a alma do Devamundi, que seria chamada, já existia interiormente. Né? Isso em qualquer ronda planetária, isso vai acontecer. Uma coisa que daí a gente talvez não tenha conversado, antes de existir vida na Terra, então o pessoal sempre fala a questão dos extraterrestres. Exatamente, já ia abordar a Terra. Só que daí então a gente talvez não tenha falado isso aqui ainda. Então, antes de existir vida na Terra, o primeiro planeta do que a gente conceitou como sistema solar onde existiu vida foi Saturno. Saturno. Depois de Saturno foi Marte. Tá. Dentro do nosso sistema solar. Depois de Marte foi a Lua. Saturno, Marte, Lua. Terra. Os outros a gente, durante o decorrer da nossa conversa, eu vou falar os que vão seguir. Tá? Então, na cadeia de Saturno, quer dizer assim, quando Saturno era a bola da vez, era o planeta que estava evoluindo, então foi criada uma hierarquia que a gente já citou aqui, chamada de Asuras. Sim. Né? Os Asuras, eles criaram o elemento que nós conceituamos como ar. Os Asuras tiveram toda a sua cadeia evolucional, né? Foi gerado o resultado, e os Asuras que ficaram por evoluir, eles iniciaram o processo da evolução da segunda cadeia, segundo planeta do contexto, né? Que seria a cadeia marciana, cadeia dos... Aí é chamado Agnisvatas, né? De onde deriva a questão de Agni, do fogo. Os Agnisvatas, o processo evolucional deles fez com que o corpo mais denso, quer dizer, o que nós temos hoje como um corpo físico, no caso dos Agnisvatas, o corpo mais denso era o que a gente conceitou hoje como corpo mental, como plano mental. Então não existia ainda a matéria como a gente conceitua, como a gente tem hoje, tá bem? Aí, depois da cadeia marciana dos Agnisvatas, veio a seguinte, e aí, então, Asuras e Agnisvatas geraram a terceira cadeia, que foi a cadeia lunar, né, onde a hierarquia que foi dado o impulso inicial foi a dos Barixades. Então, a primeira cadeia gerou o ar, o elemento, o ar inclusive. Segunda cadeia gerou o fogo. Terceira cadeia gerou a água. Quarta cadeia, que é a cadeia Jiva, é o globo da Terra. É a Terra que é o quarto elemento. O quinto é o éter que vem em seguida. Bom, esses todos então, cada um criou uma potencialidade para intervir, para auxiliar quando chegasse a nossa vez. E a criação de um mundo é sempre esse mesmo processo? Um mundo que eu digo de um globo, nosso globo terrestre, você mostrou, você antecedeu, o processo é sempre esse? É que assim, você imagina assim, o globo da Terra, a cadeia terrestre, né, isso a gente também não conversou aqui, ela está aqui, física, nós estamos nela, só que daí a própria ronda terrestre, ela tem mais 6. Certo, 3 antes e 3 depois. Isso, já falamos sobre isso superficialmente. Então, a Terra ela é composta de 7 partes. Da mesma forma como nós temos 7 corpos. Físico, vital, astral, concreto, abstrato, budimanas, né? O planeta também tem, porque ele é um ser em evolução, é um ser cósmico em evolução. Né? E tanto é que quando a gente está em um planeta, o seguinte já está em atividade,
nós estamos em um universo, a semente do próximo universo foi lançada e assim a coisa Assim vai. vai indo, até que termina aquele conceito de dia de Brahma, dá uma descansada e recomeça, né? Onde se dá lá o Atnyati. Nyatat. Bom, chegamos na Terra. Então, na Terra, nós tivemos primeiro a hierarquia, as duas primeiras raças mães, né? A raça bórea e a raça hiperbórea, com seres etéricos, né? Regidos pelos Barixades. Então, a cadeia lunar foi que interferiu diretamente na formação das duas primeiras raças que habitariam, né? O que viria a ser o que a gente chama hoje de Terra, porque ainda não existia Terra fisicamente. Ela estava em formação junto com os seres, né? Mas tudo, quando um planeta está em formação, vamos dizer, todo o resto que vai compô-lo também está em formação, né? Sem dúvida. Toda a sua civilização, sim, os seus 4 elementos. Os valores, né, para aquele processo em si, ele vem em etapas, ele vem em camadas, mas todo ele já pré-existe. Já pré-existe, perfeito. Então, a raça bórea e hiperbórea, né, e a gente vê onde é que desenvolveu a raça bórea e hiperbórea. Imagina a Terra com uma laranja e descasca a laranja nesse sentido. Então ela vai do Polo Norte ao Polo Sul, fazendo o que é o itinerário de Yoga, o itinerário de evolução das civilizações, né? Então, a bórea e hiperbórea é uma raça etérica, né? Nesse momento, ainda o conceito de Agartha não existia, né? Existia o conceito de governo oculto do mundo, mas não manifestado, como um núcleo, né, de onde emanava a inteligência que dizia a interação das hierarquias anteriores para gerar aquilo que viria a ser. Um dia a ciência vai poder explicar o que você está falando? Se a ciência descer do seu banquinho, do seu tamanquinho, do seu salto alto e for estudar um pouquinho da tradição oriental, tudo isso é explicável. Tanto é que todos os avanços da ciência hoje, né, eles chegam no conhecimento do Ocidente. E assim, chega na física quântica, mecânica quântica. Já é um caminho, né? Já é um indício. É um primeiro passo para daí a ciência, o Ocidente, entender que ele é uma semente do Oriente, melhorada, né? Mais evoluída, mas ele vem do Oriente, né? Então a ciência, tanto é que assim, a Gupta Vidya, né, o nome é ciência sagrada. Ciência sagrada, das idades é uma ciência. Sim. Né? A gente não pode confundir ciência com academicismo, que é aquele assim, só acredito no que eu vejo. Tá, mas peraí, você tem 7 níveis de visão, você só acredita naquela visão que você vê, que é aquela que reflete a luz, então desculpa, né? Dá um tempo aí, pensa bem, depois você vai ver o que acontece. Porque na verdade os cientistas são menos, vamos dizer, são em menor número do que as outras pessoas, né? Lógico. Que já tem uma visão mais holística. Entender assim que o grande especialista é aquele que sabe tudo de quase nada. Quando aquele conceito de quase nada muda, ele perde a base. Perde a base, perfeitamente. Vamos seguir. Isso aí. Então, raça bórea e hiperbórea. Então, ainda etérico, né, controlado pelos Barixades. Então, onde a parte mais densa veio a ser o que seria equivalente ao plano vital hoje, né? Quer dizer assim, ainda não sólido, né? Ainda não material. Aí, então, partimos para a terceira raça, que é a raça lemuriana, né? O cíclope, o negro, mas o negro da cor cobre, né? Assim, gigantescos, né? No conceito mesmo lendário de ciclos, né? E assim, uma coisa muito interessante, assim, se as escolas se ocupassem de ensinar a antropogênese, a cosmogênese, não teria mais que ter cota na universidade, não teria mais discussão de racismo, não teria mais eu sou melhor que esse, porque a raça negra, ela é a primeira, a avó, é a origem de todas as outras raças. A raça vermelha, ela é pai e mãe da branca, como a negra é a avó e a avó. Então, antes de existir o primeiro branco, dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de milhões de anos, antes de existirem os dinossauros, né, já o negro, né, dominava esse planeta, ele era senhor da Terra e evoluiu. Quando terminou o processo evolucional, aí mudou, gerou o vermelho, se mistura com o vermelho mais na frente e a evolução segue, né? E o vermelho gera junto vermelho, o amarelo, o misturado, a gente já vai conversar a respeito. Aí depois, recentemente, ontem, do ponto de vista evolucional, há 1 milhão de anos atrás, é que então se inicia a raça branca na meseta do Pamir, através do Manu Vaivasata, e depois então é feita essa miscigenação para dar o país que a gente está aqui agora. Bom, chegamos na raça, na lemuriana. De início,
Então, o lemuriano, ele tem corpo físico, só que o negro primordial, o lemuriano primordial, ele não tem distinção entre indivíduos. É como se fosse uma alma-grupo, onde todo mundo é igual, né? Como os peixes, vamos dizer, no reino aquático, não? Não, o peixe ainda tem diferença de estética. O primeiro lemuriano... Mas eles são uma alma grupal, não chamam um cardume de peixe não é uma alma grupal, por exemplo? Não, mas diferenciado. Diferenciados, tá. Todos eles são tem diferenciados. Tem diferença, então. Sim, Okay. assim como os cães, cada um tem uma alma grupal diferenciada. No caso do lemuriano, era uma única. Tá. Né? Apesar das individualidades... Não tinha individualidade. Não tinha? Não, eles eram seres físicos individuais, mas não tinha individualidade. Perfeito. Era um ser só, existindo em vários corpos. Então, todos eles eram rigorosamente iguais. Explicado. Né? Aí, então, entra em ação a hierarquia dos Agnisvatas, de Marte, para dar o quê para o lemuriano? Primeira coisa, sistema cérebro-espinhal, que não tinha. Então começa a desenvolver o sistema nervoso. Depois desenvolve também o cérebro físico. Aí depois o Agnisvata ele pega e manipula a polaridade no lemuriano, em meados da raça lemuriana, e faz acontecer a separação dos sexos, que antes sequer existia. Já falamos sobre isso. Mas também. ainda assim era uma raça sem consciência do ponto de vista que a gente conceitua com consciência, mas estava fazendo o seu processo evolucional. Aí então vem a primeira ronda planetária, a dos Asuras, não é? E aí o Asura dá para o lemuriano o sentimento de individualidade, chama o Ahankara. Ahankara, A-H-N-K-A-R-A, eu sou. Né? A partir desse momento... Ahankara significa eu sou? Eu sou. Perfeito. É o princípio cósmico da individualidade, onde você te permite ligar o humano e o divino, né? Mas partindo da tua própria vontade. Né? Então isso acontece, né? Depois de meados da raça lemuriana, por intervenção dos Asuras na gênese dos negros, né? Que era quem dominava o planeta Terra. Nesse momento, aí acontece um choque evolucional imprevisto, porque você deu para uma raça em formação um sentimento de individualidade que não era dado nem à própria divindade em corpo físico, porque isso era inerente só aos Asuras, e eles não tinham corpo físico. Você dá para esses seres um sistema cérebro-espinhal, um cérebro e uma separação de sexo. Tudo de uma vez só. Queda da Lemúria. Né? Aí a Lemúria cai, né, na questão da sexualidade, na questão do não compreensão da individualidade, e aí também é dada a questão da fala desaglutinada. Então, e a fala na linguagem de criação, fala acontece, pensa acontece, e aí e não se tinha nessa época o que a gente conceitou hoje como olho, porque a Terra ela era envolvida em uma bruma, né? Então o olho não tinha necessidade. Não, existia o que é o olho do ciclo, que é o terceiro olho, que era a pineal, que depois foi introjetada, né? Ela permitia você ver a distância através da bruma, porque não tinha o conceito de sol ainda da maneira que a gente vê, né? Então virou o caos, né? Então, seres poderosos, independentes, conscientes, têm o cérebro espinhal, criando mentalmente, com o cérebro físico, seu nervoso pronto, criando sexualmente, né? Em um mundo ainda não preparado para isso. Aí deu a queda da raça lemuriana. Deixa eu só te fazer uma pergunta, uma parte aqui. Você já falou na separação de sexos e tudo, né? Na raça lemuriana. Tá. Mas certamente o nosso telespectador deve estar se perguntando, caramba, se eles não se reproduziam nem nada, como é que eles apareceram aqui? Como é que eles foram criados? Não, primeiro assim, sempre quando uma raça é criada, Sim. ela é criada por intervenção de uma gênese, de uma hierarquia anterior, né? E por um Manu. Então, quem criou o lemuriano? Isto. Né? Quem criou o lemuriano foi o Barishad, junto com o Asura, com o Agnisvata. Todas as hierarquias anteriores deram, um deu o corpo físico, outro deu o vital, outro deu o astral, e outro pegou e fez a ligação entre os três, outro deu consciência. Então, nós, no que a turma fala hoje, numa linguagem comum, vamos dizer, nós somos filhos das estrelas, porque nós temos origem saturniana, Não das marciana estrelas, aí é uma... Não, claro, nós somos... dá para corrigir, vamos dizer? Não, corrigir nunca Adequar. corrige o que você fala. Não, adequar a linguagem. Não, nós somos derivados kármicos das estrelas. Aí sim.
Sim. Entende? Mas porque o karma, quando a gente fala de karma, tem a conotação daquela coisa que a gente deve alguma coisa. Não, karma é evolução. Isso, mas é que tá, temos que diferenciar. Dá a conotação de dever porque foi criado do ponto de vista humano e por conta da queda dos anjos, né? Da hierarquia que se manifestou contrária na terceira ronda e também na época da Lemúria. Então, se nega a participar da evolução e cria o conceito de não, conceito de mal, e aí cria o mal karma, né? Porque isso, exatamente. Porque o karma é a lei, aí entra, do karma nós já vamos para o pecado e assim vai se postergando a história. Conceitos de religião, conceitos humanos. Exatamente. Né? Então, na Lemúria, então acontece uma queda na Lemúria, então é interrompido. Então, é o primeiro grande cataclismo que acontece, né? Então, parte da estrela Baal cai na Terra nesse período também, igual como na Atlântica, que é a parte da Lua que você falou, né? E tinha muito a ver, né? Porque a Lua foi a terceira cadeia que não se realizou, né? E aí o que não se realizou lá se projeta na Terra, dando problema depois, então, na Lemúria, né? E aí, então, nesse momento em que daí acontece essa queda do processo lemuriano, se cria a primeira semente do que depois deveria ser, né, o que hoje se chama de Grande Fraternidade Branca. Opa, tá? Então, hoje tem na internet assim, participe da Grande Fraternidade Branca, preencha aqui e pague tantos por mês. Já fizemos um programa inteiro sobre isso. Desculpa, mas a Grande Fraternidade Branca, ela antecede a própria existência da raça vermelha, que antecede, só a raça branca é 1 milhão de anos. Você pega mais uns 12, 13 milhões de anos para a raça vermelha, então a gente está falando alguma coisa aí, por volta de 15, 16 milhões de anos atrás é que foi criada a Grande Fraternidade Branca. E não me consta que exista algum ser com essa idade comercializando coisas pela internet. Eu só digo não me consta, não vou dizer que não existe, porque a gente não sabe o que acontece, né? Claro. Mas assim, beira o improvável. Então nessa época se deu origem ao que é a GFB, a Grande Fraternidade Branca. Suda Dharma Mandalam, 49 adeptos independentes, e eles vêm perpassando todos as eternidades acompanhando a evolução da Terra. Bom, aí, queda na terceira sub-raça. Então, o núcleo que existia, né, na Terra, que seria o equivalente a Shambhala hoje, né, então vamos pegar e vamos recuperar todo esse processo de queda da Lemúria, né, e também já recuperar o processo de queda da cadeia lunar. Né? Então, vamos exteriorizar, né, o que existe interiorizado na Terra. Vamos trazer para a superfície. Né? Quando você fala, isso é para a gente se situar, isso é bom. Quando nós falamos de mundos interiores, como nós já falamos diversas vezes aqui... Nós vamos falar, inclusive, o nome dos reis, tudo. Vamos perfeito. Quando nós falamos com Shambhala, quando nós falamos em Agartha, vamos localizá-las. Porque entram aqueles contestadores sempre, não, porque é magma e não sei o quê, e tem a profundidade. Apesar de que nós temos mais de 6 mil quilômetros de profundidade, e 6 mil quilômetros Bom, primeiro assim, Shambhala, ela seria não física, né? Perfeito. Shambhala é não física. É porque a gente tem, na face da Terra, dias de 12 horas de luz, 12 horas de noite. De noite. E em Duat nós temos 18 horas de luz. Duat é a primeira cidade... Essa é a primeira subdivisão de cima para baixo. Perfeita, de cima para baixo, perfeitamente. É o mundo das bibliotecas, é o mundo das almas redimidas, dos seres evoluídos, dos adeptos. Que distância é o queijo suíço que permeia a superfície, que liga, por exemplo, o Roncador a Machu Picchu ao Yucatán, Yucatán à África. Que distância da superfície? Varia. Badagas eu sei que é 32 quilômetros. Não dá para dizer que é 32, porque você pode descer... Pode descer, subir, tá. Em alguns lugares você desce 500 metros, menos um pouquinho, você já está onde tem que estar. Tá. Sabe? Então não tem... Não é uma parede, né? Isso, ele varia. Acompanha o que tem que acompanhar. E existe fisicamente, tem construções, isso sim. Tem gente... Duat, Badagas, isso então, sim. E Agartha também. 12, 3 cidades Duat, de Agartha ou 4 cidades? São 7 cidades. Sim, mas as físicas que já estão prontas são 4. São 4, e as 3 estão potenciais. Se bem que essas 3 elas interviram na Atlântida, já vão conversar. Tá. Então você tem 12 horas dia, 12 horas noite na superfície, 18 horas dia ou luz, né? 6 horas noite em Duat. Na Agartha você tem 24 horas de luz a partir de uma determinada estrela que ela ilumina num tom de azul, assim, um azul assim... Uma estrela celeste.
O conceito celeste é engraçado porque o céu que a gente vê hoje não existe mais, porque a gente analisa o céu baseado na luz que é emitida. Perfeito. A maioria das estrelas nem existem mais. Então, a luz delas está a realidade é completamente diferente. Tanto é que se olhar para as Pleiades, você vê só as Pleiades. Foi bom você dizer isso mesmo. E as Pleiades é o Sol oculto, é o Sol central, sabe? Esse tipo de coisa assim. Então, daí na Agartha você tem 24 horas de luz, uma luz assim, não a luz como do Sol que a gente vê, que na verdade o Sol que a gente vê, ele é um chamado ISIS, ele é só um conglomerado eletromagnético que tem por função impulsionar prana para manter vivo o que a gente conceitua como universo. Sim. Esse pulso, esse momento de sístole e diástole, que é o bater o coração do universo, né, visível, nós temos solar no Sol, acontece a cada 11 anos, né? Ele bate. Exatamente, aquelas explosões mais fortes, manda né? O prana, eletromagnetismo. Que é a vida que a gente respira, e mantém todo o conceito de vida, e depois, quando ele volta, ele já leva o resíduo humano, e são as manchas solares, cria o karma do sistema solar. Exatamente. Bom, daí na Agartha, então, 24 horas de luz, e Shambhala é a noite eterna. Isso. Né? É a ausência de luz visível e a presença da luz verdadeira de maneira permanente. Então, na época da Atlântida, então a decisão de exteriorizar a divindade, vamos para a superfície. Então chegou um momento em que, depois da primeira catástrofe, primeiro evento Atlante, onde então tem um esquema lá das 7 ilhas, então começa a se desenvolver as 7 cidades Atlantes, né? As 7 raça-mães da Atlântida. Só que é o seguinte, hoje a raça-mãe ela se desenvolve, a sub-raça de uma raça-mãe, que daí teve a Bórea, a Hiperbórea, a Lemuriana, a quarta é Atlante, o vermelho, né? Então, hoje a sub-raça, ela se desenvolve sequencialmente. Na época da Atlântida, todas as sub-raças se desenvolveram em paralelo. Então, existia ao mesmo tempo 7 sub-raças acontecendo, com 7 cidades-estado, cada uma cidade governada por um rei Atlante. Esse rei Atlante se externou depois como cada um rei de uma cidade da Agartha. Nome dos reis da Agartha hoje: Adi-Bel, Anubel, Alusbel, Atlasbel, Arabel, Akbel, Satyabel. Esses são o nome dos 7 reis das cidades agartinas hoje, né? E que tinham seus equivalentes na Atlântida, cada um com uma tônica. Povos, né? Sub-raças Atlântidas: Romual, Travatl, Tolteca, Turânio, Semita, Acádio migradores e mongóis, cada um com sua tônica. O quarto rei, na época da Atlântida, né, ele tinha o nome de Rigdenjepo. Sim. Rigdenjepo, né? E o Rigdenjepo, ele se manifestava como o próprio representante do governo oculto do mundo à época, né? Esses nomes todos vocês acham no Google, viu? Pode procurar. Esse é o Rigdenjepo, sim. Rigdenjepo, sim. Aí o que acontece? A Atlântida, então, ela vive o seu auge, né? Por 200 mil anos fica no auge, as 7 cidades-estado. Só que daí, assim, por conta do desenvolvimento que aconteceu na Atlântida e o mau uso do poder que era dado à Atlântida, então tinha alquimia, teurgia, então, e o poder da palavra. Então, a coisa ela entrou num processo meio conturbado, meio totalmente conturbado, onde foi necessária, então, a interveniência, né? E sempre assim. Então, você tinha 3 cidades potenciais na Atlântida, mesmo na Atlântida, que eram as referentes aos Asuras, Agnisvatas e Barishads. E você tinha a quarta em plena atividade, né, que estava ligada a Rigdenjepo, e você tinha 3 em potencial, né, que seriam os que viriam a se tornar física mais tarde. E você tinha também na superfície a 8ª coisa ativa, que seria o equivalente a Shambhala, né? E nessa 8ª coisa, então, você tinha o que seria a divindade em si manifestada, né? O que seria o governo oculto do mundo, mas ainda do ponto de vista cosmogônico, não antropogênico, não como formato de gente. Daí, a Atlântida começa a entrar num processo de declínio. Sim. Né? Grave, quer dizer, anti-lei, crime de lesa lei, lesa evolução, não ainda de lesa divindade, que era um crime que não se conhecia. Aí, então, das Pleiades, que é o Sol oculto, sai um impulso, né? Esse impulso passa por Taurus para tomar densidade, passa pelos valores da cadeia marciana para tomar densidade de camas, de matéria,
e se projeta, né, como divindade antropomorfizada. Muisca, Muízes e Mucá, que é a parelha manusca, né, o esposo, esposa, o masculino e feminino, e o sacerdote, que seria o terceiro. Ele se projeta para tentar fazer com que os valores da quinta, sexta e sétima cidade se projetem na Atlântida como um todo para resgatar o resultado evolucional da Atlântida, porque não é só uma raça que iria decair, é uma raça que decair estando convivendo com a divindade. Você tinha 7 reis agartinos, 7 reis atlânticos, os chamados 7 reis de Edom, agindo com a humanidade. E você tinha Dianes, Daranes, Aranidruva, Duíja, você tinha os elementais, você tinha os Asuras, você tinha o céu misturado com a terra, agindo naquele momento, né? Isso tinha que ser preservado. Como a coisa não tinha mais jeito, então aí a própria divindade não manifestada, ela se projeta antropomorfizada em 3 pessoas, 3 seres, né? E aí para tentar resolver. Aí a quarta cidade se une com as outras 3 e se rebela e atacam a 8ª cidade. E aí então acontece o crime de lesa divindade. Então um dos gêmeos é sacrificado, né? Atacado. Eu não vou comentar a maneira porque não precisa. Só para a gente fazer uma imagem que no momento é desnecessária. Aí então eles são sacrificados e aí acontece a queda Atlante. Sim. Né? Na queda Atlante, a lei, obrigatoriamente, ela tinha que preservar o que de bom, como a profecia do rei do mundo. Então, a de vir um povo até então desconhecido. Exatamente. Esse tipo... Subirão Exatamente. da terra. Aí, nesse momento, né, em que a Atlante tem que ser preservada, aí ela é internada, ela passa a ser subterrânea, ela passa a ser oculta. Ela já era, né? A Agartha... A né, Agartha ela se não manifestou existia... na Terra, subiu para a superfície. Não, Shambhala. Shambhala? A Agartha não existia exatamente. Então tá. Shambhala subiu para a superfície. Porque a Agartha hoje, com o sistema como tem de 7 cidades, tempos que a gente vai conversar, ela é exatamente o modelo Atlante, inclusive os seres superiores que existiam na Atlântida, os ex, todos eles resgatados, eles que coordenam as cidades Atlantes, as cidades agartinas. Agora, então, a Agartha, ela é hoje a própria Atlântida preservada. Perfeito. Deixa eu só fazer uma perguntinha, só para haver um casamento. Sim. Quando você fala, então, de que as Pleiades influenciaram, mandaram, não sei o que você acabou de dizer, então, tem procedência toda essa... Como é que eu posso adequar a palavra mais correta? Que se você vê o Egito, se você vê as pirâmides do Egito, outras pirâmides ao redor do mundo, o próprio sistema geográfico aqui no sul de Minas, ele tem uma relação com lá em cima. Então, alguém daqui de baixo... Alguém daqui de baixo é o próprio alguém lá de cima. Perfeito. O governo oculto do interessante mundo, isso. É porque o governo oculto do mundo é assim, ó. Você tem, nós estamos querendo fazer essa relação, né? Você tem então os 4 Maharajas. Sim. Dhritarashtra, Virupaksha, Virudaka e Vaisvarana. Os Maharajas, os reis da evolução. Eles se projetam, isso cosmicamente, eles se projetam evoluindo e trabalhando em função da humanidade como os Kumaras. Sanat Kumara, Sanat Sujati Kumara, Dhananda Kumara e Satya Kumara, né? Os Kumaras, aí eles então dirigem essas hierarquias que eu falei para você. Então tem Asura, Agnisvata, Barishad, assim cada vai. Kumara dirigindo uma hierarquia. Aí cada hierarquia ela vai e está ligada a uma linha do Pramanta. Najib, Abhyala, Rakovs, Kutumi, Moria, Hilarião, Serapis. Que eles são pensam as linhas do que são Pramanta. os mestres As pessoas ascensionados. pensam que não existe. Não é um ser, é um conjunto de ser que está ligado a um Kumara, ligado a uma hierarquia, isso aqui, está ligado ao Maharaja, está ligado ao governo oculto do mundo, que é Baal Bey, Baal Mama e Baal Mista. Esse é o nome próprio, né, do que se conceitua como governo oculto do mundo. E se manifesta onde? Em Shambhala. Esses 2 nomes aí você não tinha falado ainda. Não. Os 2, Baal, o quê? Repete aí. O primeiro você... Baal Bey, Baal Bey eu Mama, conheço. Baal Mista. Baal Mama. Baal Mista. Baal Mista. Sim. Mista, M-I-S-T-A. Tá. E Baal de Senhor. O que são os 3? É o governo oculto do mundo, o principal e as colunas. E o principal daí é Baal Bey e Baal Miraque. É a parelha, né? Tá, e onde é que entra Melquisedeque na coisa? Então, Melquisedeque, ele é o senhor das 2 faces, porque ele é o que liga
o humano e o divino antropomorfizado em um ser, né, coordenando todo o mundo visível, todo o mundo invisível, todo o futuro, todo o passado, tanto divino quanto humano. Esse é Melquisedeque. Ele não tem nada a ver com os três que nós acabamos de citar. Ele é a exteriorização desses três. Tá. Ele assim, você pega tudo isso, né? E ainda Melquisedeque, nesse caso específico, que é no momento que a gente está, ele representa o sexto planetário, né? Que seria o planetário de nome Aquibel, né? E representa o oitavo do futuro, que é a semente do próximo universo. Então, o rei do mundo são três. O rei do mundo diz que é Melquisedeque. Sim. Porque está antropomorfizado, mas ele representa o governo oculto do mundo, que são três. E ainda que o governo oculto do mundo, antes dos acontecimentos... Esses três são físicos? Assim, Baal-Bey, ele toma aspecto físico junto com Melquisedeque para uma função, ou em Melquisedeque para uma função, né? Mas aí Baal-Bey, Baal-Mama, Baal-Mista, eles são o não manifestado em ação em Shambhala. Shambhala não é físico. Perfeito, está explicando. É a oitava coisa, né, dentro do nosso planeta. Então, aí você tem então o Maharaja, o Kumara, né, que está chefiando uma hierarquia. Você tem uma linha de todos esses que você está falando, Maharaja, Kumara, tudo isso aqui, estão tudo aqui, né? Nós estamos falando em Terra, não estamos falando em Maharaja é cósmico, né? Cósmico, Kumara Kumara é aqui, tá Terra, físico, né? Terra. Tanto é que o Melquisedeque, ele veio com função de Kumara Rei, né? O Kumara que coordenava todas as hierarquias. Aí você ainda tem, então, antes daí da vinda de Melquisedeque para operar na superfície, né, antropomorfizado, a gente fez um pequeno atalho, mas a gente já volta à questão lá da Atlântida, né? Então, antes disso, quem era o representante do governo oculto do mundo na face da Terra era o Rigdenjepo, né, que tem o nome de Akdorj. Isso, que subia, descia direto aí. Não nesse sentido, não, porque ele em si, Akdorj, como do governo oculto do mundo, antes ele tem um corpo físico próprio, depois aí em 1900 outro assunto, aí então ele se manifestava através dos chamados Budas vivos. Dos Tulkus ou não? Não, o Tulku a gente já conversou, outro esquema, né? Vamos explicar o que é. Ele se manifestava não era o caso, então, agindo na face da Terra através do Buda vivo. O que é o Buda vivo? O Buda vivo da Mongólia ficava em Urga, né? E aí, então, o 30º, e esse foi uma série de Budas vivos, né, acontecendo, né, dando a tônica, né, do governo oculto do mundo para a humanidade, até o 31º Buda vivo da Mongólia, que depois, então, quando houve a passagem do bastão de mando da obra do Oriente para o Ocidente, aí passa a ser o 32º Buda vivo, que já é no Ocidente. E o 31º Buda vivo era o Bogdo-Gegen, o Tukto Bogdo-Gegen, que foi o Narabanchikuri, o Urga. E aí, a coisa assim, que é muito interessante, que daí então sempre ele tem colunas, né? Então você tinha o Dalai Lama, né? E você tinha o Trashi Lama, né? O Dalai Lama ficava em Lhasa, no Tibete, e o Trashi Lama ficava em Tigatzé, ou Shigatzé, ou Tijigatzé, também no Tibete. Aí a coluna, né, do Trashi Lama do último Buda vivo chamava-se Penche Rinpoche. Então, Rinpoche não é um ser... É um ser, é um título, é um estado de ser. É um estado de ser. Então, quando você vê alguém assim, se intitulando assim, não, o Jorge Rinpoche vai dar uma palestra de como enriquecer rapidamente. Esquece, né? Vai ler um dicionário que é melhor. Tá? A coluna que seria equivalente ao Dalai Lama, os últimos, o Dalai Lama e o Trashi Lama, que realmente tinham a ver, né? O último Dalai Lama, né, que tinha a ver, e o último Trashi Lama, que tinha a ver com realmente o 31º Buda vivo, né, foi antes de 1924, né? E aí então se chamava Kyagbe Rinpoche, tá? Junto com Penche Rinpoche. Depois disso, todas as figuras de Dalai Lama, primeiro que o Dalai Lama vê que ele já é uma coluna do Buda vivo, ele não é em si. Todas elas são figuras políticas. Tem razão. Porque o governo oculto do mundo se moveu, né? Do Tibete, né? De Urga, de Lhasa, de Gatzé, se move para o Ocidente. Mais precisamente para o Brasil. Mais precisamente para o Brasil. Então,
todas essas ações do governo oculto do mundo, ela se dava baseado, né, em tulcos, né, em expressões de Rigdenjep, de Akdorj, que era o rei da quarta cidade Atlante, né, até que a coisa tomasse um outro rumo, que daí foi o que aconteceu aí por volta de 1900 e alguma coisa, né? Bom, o que acontece? Como que o governo oculto do mundo se manifesta, né? Hoje. Hoje. Então, a gente fez uma linha rápida, que a gente está com pouco tempo. Tem que explicar, então, né? Desde o início do planeta, né, até a questão da Atlântida, como é que era organizada, a introspecção, a entrada da Atlântida, a gente aceitou como mundos internos, que é a criação da Agartha. Então, a Agartha, ela não existiu perenemente, ela começou a existir a partir desse momento. A partir do momento que a Atlântida, ela é interiorizada para ser preservada, né? E os seres também da mesma, né, são interiorizados para ser preservados. Então se cria, junto daí com o que existia a grande fraternidade branca, uma mantenedora dos segredos e da própria lei, que seria a maçonaria dos Trashumarutas ou Traishumarutas, né, que é um sistema de templos, são 3 templos em cada uma cidade atlante, né? Então são 3 e 7, 21, mais um templo na oitava são 22. É a origem da maçonaria, né? Ela vem de lá, a maçonaria verdadeira, vamos dizer, não aquela... A maçonaria egípcia, né? Isso. Que começa com Amenófis IV Cunaton, que daí então ele tinha ligação direta com o governo oculto do mundo. Perfeito. E ele gera uma série de seres, ele gera 8 seres femininos, né? E depois no reino egípcio que o antecedeu, Tutmés III, então são gerados 8 seres masculinos, para depois gerar o que viriam a ser os seres chamados Dhyanis, né? Dhyanis Budas, que teriam a ver diretamente com os postos representativos, que são os que existem hoje em Machu Picchu, no Yucatán, em El Moro, no Novo México, nos Estados Unidos, em Sydney, na Austrália, em Sintra, Portugal. Na terra de Sintra, em Portugal, e no Cairo. No Cairo, tá. Em cada um desse posto representativo, então eu tenho em ação um Dhyani Buda, 7 Dharanis, 49 Duijas e 49 vezes 7 Yokanãs, e aí assim desce. E aí então interagindo eu tenho todas as linhas do Pramanta, que a gente já citou agora quais são os nomes, onde é que entra lá, Moria, Kutum e tal. Só que essas linhas todas, então eu tenho 3 linhas potencial para se realizar. Uma linha que dá tônica e 3 que não vão interagir diretamente, que são os que já passaram, né? E quem dá tônica de todas essas linhas é a linha dos Serapis, né? E a linha dos Serapis é a linha dos adeptos em atividade hoje. Por exemplo, assim, para preparar um adepto, antigamente, e não tão antigamente, não é? Então, um exemplo, você descia pela entrada que tem na Esfinge, e aí então, por isso não tem a questão dos 32 quilômetros, você dava direto no sistema templário ligado à Agartha, onde o discípulo ficava 3 anos em cada templo e voltava. Ele ficava 21 anos e voltava. Por exemplo, Joshua Ben Pandira, que sumiu dos 13. Sumiu dos 13 aos 30. Então ele foi preparado exatamente no sistema templário agartino, 3 anos em cada templo, desceu, foi preparado e voltou para fazer a função dele ligada aí à Ordem dos Nazários, as outras ordens tal que tinha de igreja. O outro ficou na superfície? Porque ele já tinha uma tônica já diferente. Tá, perfeito. Né? Só um que foi lá para lá. Um era o templo, né? Um era o báculo e outro era a espada, né? Então eram funções diferenciadas, né? Depois os dois, cada um foi para o seu lugar. Bom, aí então eu tenho nos postos representativos as ações, né, dos seres ligados, né, ao governo oculto do mundo. E aí, através desses postos representativos, e isso se move, né? Isso agora está nesses locais, mas antes era diferente, e acompanha o itinerário de Ió. Então, saem as ordens, as determinações para as ordens ditas secretas que têm a ver com o governo oculto do mundo. Então, e qual é a função verdadeira do governo oculto do mundo no nosso mundo? Então, assim, você pega um ser que tenha trabalhado em função da humanidade. Buda, Krishna, Orfeu, Apolonitiano, né, ligado ao governo oculto do mundo, emanação direta. Você pega os 3 ex-magos que foram porque todo mundo acha que eles vêm do céu, né? Não, é físico. Então, físico. Vamos esclarecer isso aqui. Não, isso é porque nós estamos em um momento cósmico sem precedentes, onde o humano se mistura com o divino. O divino, perfeito. E a prova disso é a própria presença de Melquisedeque antropomorfizado, que jamais aconteceu. A prova disso é a presença de, por exemplo, se nós estamos no 4º sistema planetário, a prova é a presença do 6º planetário
antropomorfizado, né, conduzindo os destinos da humanidade e da divindade, coisa que jamais aconteceu. Por quê? Porque existia uma queda cósmica que se manifestou na terceira ronda, a ronda da cadeia lunar, se manifesta na queda Atlante, aconteceu na queda da Lemúria, e aí então é como se não, chega dessa bagunça, damos um basta nesse negócio, e aí então vem quem? Vem quem de direito, o Kumara-Rei, o oitavo, o sexto planetário, Melquisedeque, né, e aí pega e faz uma revolução e saca contra o futuro os Dhyanis, Budas, e faz nascer todos os seres, mistura o que está em cima com embaixo, muda a hierarquia da humanidade e bota a coisa toda em ordem. E isso já está em curso, está acontecendo. Já aconteceu. Então, veja que uma coisa muito interessante, que daí toda a ação do governo oculto do mundo, e o governo oculto do mundo, ele não é coisa assim, não, o governo oculto do mundo só existe só na Terra, nós somos privilegiados. Não, isso sempre existiu em todas as rondas, em todos os planetas. Existiu nos que vieram antes, existiu nos que vão vir depois, todos eles. Então, o que acontece hoje é uma coisa sem precedente, e toda a ação que a gente vê hoje, as ordens secretas, pegam as ordens de Maris, Abis, Templários, ordem dos monges construtores, ordem dos filhos de... ordem de Belbordi, ordem dos filhos do Sol, ordem dos irmãos africanos e outras tantas que existem, esses postos representativos, todas elas ligadas às diretivas do governo oculto do mundo. Ordem do Santo Graal, Ordem das Filhas de Alamirá, Ordem de Ararat, Ordem de Maitreya, em determinado momento a própria maçonaria, né? E esse governo oculto do mundo um dia também virá à superfície ou não? Assim, não, assim, não, eu vou ver Baal Bei, Baal Mami, Baal Mista, não, porque eles são o próprio Logos. Sim. Ele se expressa e se antropomorfiza, né, para se resolver. Qual que vai ser a expressão máxima da manifestação do governo oculto do mundo, da divindade entre a humanidade? Agora, Maitreya, que é o representante de Melquisedeque, vamos dizer? Não é nem o representante. Não, é a manifestação de Maitreya. É que Melquisedeque, né? Maitreya seria a manifestação de Melquisedeque? Não só, o Melquisedeque, o ser que desempenhou a função de Melquisedeque, do sexto planetário, ele desempenhou também a função de Manu semente e Manu colheita. Então, todos esses valores se projetam no Senhor dos Três Mundos, Maitreya. Né? Então, esses valores todos estão em um ser que vem para fazer o quê? A harmonia entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. É porque nós já falamos aqui, vamos falar de novo hoje, a questão de que os outros que vieram aqui, que nós já citamos aqui, Krishna, eles foram pontuais, Buda, Yoshu, eles não foram, na verdade, eles não foram avataras, né? Não, eles foram avataras, só que assim, é que você tem Buda, Bodhisattva, Avatara integral, Avatara momentâneo. Então você tem uma série de escalas, dependendo do trabalho que você tem que fazer, né? Que o tal ser tem que fazer. E aí tem a síntese do processo, né? E aí a síntese do processo do ciclo inteiro, né? Do resgate como um todo, é Maitreya Buda. Então esse é o tal, vamos dizer, a síntese, não, como você disse. É o cara. O cara. Os caras, né? Mas tudo bem, beleza. Ele é o cara, porque ele vem sempre vem em parelha, né? Perfeitamente. Mas então, para mostrar que, assim, só para entender. Que é a questão do governo... Então, realmente, nós estamos em fechamento de ciclo. O ciclo já foi fechado. Porque ele vem para... O ciclo já foi fechado. O que nós temos é um entrelaçamento entre o resíduo do novo que está sendo mantido humanamente, que é aquela questão a pessoa sempre querer ver o pior, ou o mal, ou o ruim, o sofrimento, né? E o bem, o bom, o belo, que é o novo, que já é o novo ciclo. Então os dois estão, o divino mantendo um entrelaçado vitalmente pela humanidade, e a parte da humanidade querendo se chafurdar ainda no ciclo que já terminou. Nós temos mais tempo, porque nós começamos atrasado, mas ou a gente vai fazer uma continuação desse programa, ou então, eu quero ver se você ainda pode falar, que no começo nós falamos de Saturno, falamos de Marte e falamos de Lua. Você falou, não, depois nós vamos contar dos demais. Então, como eu sei que o nosso telespectador ele fica ligadão no que a gente fala aqui... Nossos telespectadores, eu sou o representante deles, vamos fazer o quê? Fica ligadão. Como é que são os nomes dos dias em espanhol? Lunes. Segunda, lunes é Lua. Martes, terça é Marte. Jueves, né? Júpiter, né? Deve ser com Ju? Não, Júpiter é o quarto. Mercúrio. Não, Mercúrio não. Lua, Marte. Martes. Já vem.
Miércoles é a quarta-feira. É Mercúrio. Aí depois vem... Não, depois vem Saturno. Sim. Não, depois vem Júpiter. Sim. Depois vem Saturno. Sim. E depois vem o Sol. Sim. Viernes, sexta-feira, é Vênus. Vênus. E tem aquele outro planeta que você falou, que você já falou aqui, né? Como é que é o nome dele? O Vulcano? Mas aí o Vulcano ele fica como uma reserva técnica. Tá, reserva técnica. Okay. Ele entra, mas os chamados 7 planetas sagrados, né, onde cada um tem a ver com uma cidade Atlante, onde cada um tem a ver com uma cidade Agartina, onde passou a ronda de vida, né, e onde vai seguir a ronda de vida são esses 7. Percebam que nós não citamos aqui Urano, Netuno, nem Plutão, né? Deixa pra lá. Não, eles não têm, os planetas são esses, né? E cada um deles, então, ele passa por um ciclo de 7 e a vaga de vida vai em seguida. Tanto é que a gente fala que nós viemos da Lua, estamos indo para Vênus, né? Então, o Vênus é nosso seguinte, a próxima evolução, o passo seguinte da humanidade. Tá. Então, você pergunta assim... mas e os marcianos, eles existiram e eles existem ainda até hoje, né? Tá, isso que eu ia perguntar. Os saturnianos existem? Sim, todos eles, só que estão... Os marcianos existem? Sim, só que... Os selenitas existem? Selenita é da cadeia da Luna, né? Da Lua. Os supostos habitantes da Lua, selenitas. Sim, Selene, né? Bodhisattva, Asuras, Agnisvatas, os Barishads. Barishads, Existem, só que assim, lembra que nós estamos em uma cadeia, né? Uma ronda, né? Então... As rondas não se misturam, você falou. Por isso você falou que não tem ninguém vindo de lá de fora, porque não tem condição de vir. Impossível, porque fisicamente é impossível. Em uma dimensão diferente, é um plano existencial diferente. Você pega, por exemplo, eu falei sobre a questão dos Agnisvatas, onde o corpo mais denso deles, antes deles interferirem na cadeia lunar, era o plano mental. Como é que você vai ter contato físico com o ser, onde o corpo dele é formado de matéria mental? E a matéria, ela é assim. Eu tenho um átomo que me forma aqui no plano físico. Como é que eu sei qual é que é a densidade de um átomo do vital? Né? É elevado a menos 7. Sim. Como é que eu sei qual é que é a composição do corpo físico de Atman? Como é que é o corpo físico da própria divindade do espírito? Seria o 49, ao contrário, elevado a menos 49. Sempre assim. 7 átomos do plano átmico, eles dão um búdico. 7 átomos do plano búdico vão gerar um da mente abstrata, mana superior. 7 da mente superior vão gerar um átomo da mente concreta. 7 átomos da mente concreta vão gerar um átomo do plano astral. 7 átomos do plano astral vão gerar um átomo do plano vital. 7 do plano vital dá um átomo físico. Eu não me satisfiz como público e como apresentador, não me satisfiz. Acabou o tempo, é outro preço. Acabou o tempo, eu acho que falta muita coisa e nós vamos continuar esse programa. Daqui a 15 dias, nós vamos dar continuidade porque falta muita coisa. Sim, que é uma hora. Claro que é uma coisa. Nós já fizemos. Nós pegamos da própria gênese planetária até o dia de hoje. Já falamos sobre os mistérios do sexo, usamos 3 programas, falamos sobre a história secreta do Brasil, foram 6 programas. Então, meu querido, programas? 6. Então, aqui, o que precisa aqui, nós estamos aí. E eu acho que está insuficiente, porque muito esclarecedor isso, para a gente acabar com muita coisa que existe de folclore e que muita gente ainda ficou sem resposta, que vai perguntar sobre essa interligação da gente daqui de fora, de lá para cá, e eu acho que está ficando claro. Eu acho que está ficando claro. Que daí a realidade, ela suplanta em muito qualquer ficção. Ela é absolutamente mais fantástica do que qualquer fantástico humano imaginado. Isso é bacana. E o pessoal... E é um conhecimento, um conhecimento tranquilo. É só a gente pegar e encadear as coisas e falar os nomes. E é bom quando a gente cita o nome desses seres, porque eles se manifestam, eles nos olham e são olhados por nós e por quem nos ouve. Então você vivifica, você mistura o que está em cima com o que está embaixo, o visível com o invisível. Isso então cria um ciclo de vitalidade, né, de humanos divinizados e divinos humanizados que não tem precedência. Então, é ótimo. Você tem 15 dias agora, já estamos em cima da pinta, você tem 15 dias, formule, você que assiste através da internet, você que assiste através da TV Floripa,
Mande para nós por e-mail, já temos um novo e-mail do nosso portal agora, anote aí, não precisa nem anotar, contato@vidainteligente.tv.br, é o nosso domínio, contato@vidainteligente.tv.br. Em breve nós vamos ter o portal Vida Inteligente na internet. Escreva para nós, formule as perguntas que você quer respondidas no próximo programa, e já, como esse programa já vai lá também para o sistema geográfico, vai para um monte de lugares, já vou antecedendo para vocês irem se preparando. Em data a ser definida, no segundo semestre deste ano de 2009, nós estaremos na região, na cidade de Cruzeiro, fazendo uma confraternização, nos reunindo num dia a ser determinado, para conversarmos, para passarmos tudo isso aí, para a gente fazer uma festa, uma confraternização no lugar onde tem que ser. Então, vão se preparando, vão divulgando e vão criando a expectativa que eu já estou. Jorge. Eu só queria dizer que, assim, hoje, na nossa conversa, então nós declinamos o nome dos Maharajas, dos Kumaras, né, do rei da quarta cidade Atlante, o nome do governo oculto do mundo, o nome dos reis das 7 cidades da Agartha. Então, são nomes que têm que ser pronunciados com respeito, porque representam seres com alguns milhões de anos de evolução ligados diretamente ao que de mais sagrado existe cosmicamente, e sagrado não do ponto de vista de religião, sagrado na origem da coisa em si. Então, atenção. Não tenha dúvida, eu tenho certeza que nós público. Gente, Jorge, obrigado. Obrigado a você. Até daqui a 15 dias. Um grande fraterno abraço, um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz e até sempre. Até sempre.